E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo. A gente vai fazer uma live hoje aqui dentro da SVN, da Operação de Maringá, com o Feitosa, Lucas Feitosa, o monstro da renda variável, vai participar com a gente aqui. Vou bater um papo com ele sobre esse mercado. Ele está acessando, e aí já que ele entrar a gente começa. Vamos falar, vai ser um bate-papo onde aquele modelo comum. Obrigado aí pelos elogios. Vai ser aquele modelo comum de bate-papo. Se vocês quiserem mandar pergunta, enfim, falar comigo, só que manda direto aqui no Insta, porque eu não estou acessando nada, tá? No meu WhatsApp, enfim, minhas ferramentas de comunicação. Então vamos esperar só mais um pouquinho, só mais gente entrar. Só mais gente entrar e o próprio Feitosa entrar aqui. Olha só! E aí, meu monstro? E aí, irmão, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. E com você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Como é que você tá aí nessa quarentena? Cara, tamo firme e forte aqui. Muito tempo em casa, todo mundo ficando louco. Hoje eu tô até na SBN. Porra, eu tava na XP também. Tava na XP? Voltei pra casa. Agora cheguei em casa aqui agora correndo, mas tava na XP também e não tava dando pra ficar em casa não. Não, ficar em casa não dá mais, né, cara? Acho que a gente já superou todos os níveis de ficar em casa no modo preguiça e de bebeção e começão. Tá duro, viu? Tá duro. Você é atleta, né, cara? Eu não. Tá duro aqui. Eu sou atleta do FIFA, do PS4, cara, no máximo. Pô, a gente podia fazer uma live jogando um FIFA. O que você acha? Tá aí, tô top também. Inclusive ele tá ali já preparado pra assim que acabar. Valendo 100 via varejo. Opa, vambora. Gosto, hein? Pô, legal. Feitosa, então, poxa, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar dessa live de hoje. A ideia é que a gente bater um papo sobre o mercado, enfim, algo mais descontraído. E, legal. Pessoal, pra quem não sabe, eu e o Feitosa, a gente tinha combinado em fazer um negócio tipo Gustavo Lima. Não acredito! Cara, você fez essa parte! Cara, você me faz um pedido, cara. Pô, vocês são referência pra mim, cara. O que você fala, você me baixa. Não. Calma aí que eu vou ter que resolver isso. Eu vou ter que pedir pro meu back-office me arrumar. E aí, né, eu falei, poxa, será que vai rolar mesmo? Eu fui na aguinha, cara. Meu Deus. Não, tá tudo errado, Caio. Tá errado, né? Eu bebi água, cara. Eu bebi água aqui e quase voltou. Não dá certo o negócio. Tô aqui, cara. Eu te acompanho. Puta, Madu não, cara. Não tem cerveja melhor do que essa. Essa daí é surreal. Surreal. Eu acho que meu back-office tá escutando. Boa, não, com certeza. Mas traz uma cerveja. Traz uma cerveja pra mim também. Aproveitando enquanto o back-office não agiliza, cara, eu que agradeço o convite. Poxa, vocês são, além de amigos próximos, são de fato uma grande referência hoje na XP como escritório. Então, pra mim, é uma baita honra estar aqui fazendo esse bate-papo com você, ainda mais desse cenário que a gente tá passando. Eu acho super legal. E assim, eu que agradeço, cara, porque pra mim é um prazer estar aqui com você falando. Pô, pra gente é uma honra imensa. A gente está em contato quase todos os dias, conversando bastante, e aí a gente gostaria de passar também essa nossa conversa adiante. Não ficar só SVN, Caio, Feitosa. Exato. Não, legal. E passar para os nossos clientes, enfim, para os amigos, pouquinho do que a gente vem trocando de ideia. Bom, com certeza. Me fala um pouquinho do que você faz na XP para a gente contextualizar, e aí em seguida a gente vai para aquilo que interessa. Fechou. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Feitosa, eu já trabalho na XP, acho que próximo, talvez, de 4 anos, sempre trabalhei em outros bancos de investimento, essa parte de renda variável. Trabalhei na mesa de operações mesmo da XP, fazendo a parte de derivativos, né, aquelas opções, parte de ações. Fui ter uma experiência na mesa da XP em Miami, acabou que não deu certo porque o meu visto foi negado, né, o Trump não me queria lá, então acabei retornando para o Brasil. E hoje, né, eu sou responsável por toda essa distribuição e estruturação da renda variável com os escritórios da XP, né? Para quem não está familiarizado, a XP tem mais de 600 escritórios aí espalhados pelo Brasil. Tem alguns que são os mais próximos, né, e as referências, como é o time da SVN. Então, o meu time está ali auxiliando os escritórios
a fazerem as suas mesas de operações, basicamente. Legal. Beleza, Feitosa, que bacana. E, cara, vamos para aquilo que interessa. Pô, se você é do time de renda variável, já está fazendo isso há bastante tempo. A gente aqui da SVN já operações, opera renda variável, eu mesmo. O meu sócio, aquele mais feinho, sabe? Felipe, o monstrinho que aparece de vez em quando aqui, ele opera no mercado há 17 anos, eu há 14, então a gente já está com muito tempo. Há muito tempo, baita bagagem e vivenciando esse mercado. Mas, cara, entrando já nessa linha de mercado, o que você olha agora em relação ao mercado no curto prazo? O que você vem sentindo, o que vocês conversando aí dentro do time de RV? Então, assim, de forma geral, eu sempre gosto de pontuar, né, pessoal, que a gente vive sim uma crise, né? O que a gente pode dar certeza que essa crise vai passar, não é o fim do mundo, a bolsa não vai acabar, o mundo não vai acabar. E em algum outro momento, mais para frente no mercado, outra crise vai ocorrer. Isso faz parte do mercado, são os ciclos. Isso eu gosto sempre de pontuar, porque assim, é para ter calma nesse momento agora, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas com um pouco de ansiedade, né? Não é para tomar nenhuma decisão precipitada. É uma crise, ela vai passar e pode ser que lá na frente aconteça outra. Assim, Caio, o que a gente sempre comenta nesse momento que a gente está passando agora, e eu gosto muito de comparar com crises passadas, né? Poxa, a gente vinha num Brasil com um fundamento muito bacana, taxa de juros baixa, inflação controlada, o desemprego começando a dar uma melhorada. Então, assim, a gente estava organizando a casa, né? O Brasil, a gente brinca, essa zona nossa gostosa que a gente vive aqui, a gente estava conseguindo organizar a nossa bagunça. Então, a economia estava entrando no eixo. E aí, poxa, veio a questão do coronavírus e até da guerra de preços lá do petróleo, que acabou com o mercado. Então, o que a gente diz aí dessa crise que a gente está passando é que a gente acredita que é uma crise em V. Da mesma forma que ela veio rápida, a gente acha que ela vai passar também da forma rápida, né? Então, esse é o primeiro contexto. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Legal. Vou te esperar não, hein, cara? Não, por favor, não me espere. Na verdade, eu tô aqui, a palavra é desesperado, porque ninguém me traz a cerveja, viu? E tem um time por trás aqui gigante, eu não sei, cara. O que eu fiz de mal? A cerveja tá aberta, eu não vou poder deixar esquentar, isso aqui não dá. Inclusive, onde você arrumou essa Blue Moon aí, cara? Porque eu não acho, eu tô aqui em Mandioca hoje, aqui não tem essas coisas. Cara, essa cerveja pra mim é uma das melhores. Eu fui no mercado essa semana, num Extra que tem aqui perto, e tinha lá, cara. Opa, aí sim. Aí... Não é uma Blue Moon, mas é uma Estelinha, tá? Tamo junto, brinde aí. Um brinde. Mas tinha no mercado, ela tá vendendo bem já, tá vendendo bem. Tá vendendo bem? Putz, legal. Cara, então assim, voltando para essa nossa linha de mercado, deve ter uma recuperação rápida. Isso, a expectativa, exato. A expectativa é um pouco nessa linha, porque a gente viveu 2008 e naquela época lá, eu me recordo bem que a crise demorou muito tempo, foi o ano inteiro o sofrimento, virou aquele pavor lá em setembro, outubro. Exatamente. Eu Felipe, abraçado e chorando. E, enfim, depois a recuperação foi 9 inteiro e um pedaço de 10. Mas enfim, nos mercados lá fora a recuperação foi até mais longa. Aqui no Brasil a gente teve um estresse no meio do caminho. E aí um pouco nessa linha, o que você acha? Acha que aqui consegue fugir um pouco antes? É mais lá fora? Olha, você pensa em relação a isso? Diferença até, comparando com o Filipão falou que chora até hoje, que eu não lembro dessa crise. Mas imagina o povo chorando. Sabe qual que é a diferença daquela crise dessa daqui? É que naquela crise lá, o nosso estoque de ações era bem pequenininho, era essa a diferença. Caião, então, assim, diferença até dessa outra crise, né, por exemplo, 2008, é uma crise de liquidez dos bancos, né, a alavancagem, os bancos entraram em colapso no sistema financeiro, realmente foi mais longa. O que a gente vive agora, né, é uma coisa de saúde, é até mais difícil, né, porque a gente não sabe muito bem o prazo disso. Mas o que a gente espera e acredita, eu também acredito nisso, né, que de fato ela vai ser uma recuperação bem mais rápida, de longe, do que a gente teve lá em 2008, por exemplo. E aí, assim, você falou, os Estados Unidos, por exemplo, vai se recuperar mais rápido do que o Brasil. Eu levo a crer que os Estados Unidos vai ter uma recuperação um pouco mais rápida do que a nossa, por alguns critérios. O primeiro deles é que eles foram impactados antes, né? Eles tomaram medidas antes, o pico do coronavírus lá já foi muito maior do que o nosso, então eles já estão até, inclusive, numa redução dessa curva. E, naturalmente, até o Trump já começou a anunciar que ele pretende voltar com atividade nos Estados Unidos.
Além do que o Fed, né, o banco lá, o Banco Central Americano, ele tem uma injeção de caixa muito maior do que o nosso Banco Central. As reservas lá são maiores e eles conseguem fazer medidas que aqui a gente não vai conseguir fazer. Sem entrar na questão se eu considero tanta injeção positiva ou não, mas no curto prazo isso é positivo para você voltar a ativar a economia. Então, se eu estiver comparando nesses quesitos, acho que os Estados Unidos tendem a recuperar mais rápido. E um outro fator o brasileiro ele é um pouco levado, né? Assim, a galera não está respeitando 100% esse lockdown, né? Eu fui para o Rio esse final de semana agora, não estava muito bem lockdown, não. Então, eu acho que... A galera estava na praia lá no Rio. Só não estava na praia, na areia, porque os que travaram, mas no calçadão estava lá, né? Então, assim... O americano está levando um pouco mais a sério, né? E eu também não vou entrar aqui no debate do lockdown horizontal ou vertical do que eu acredito, mas assim, eu acho que no início de toda essa crise faz sentido ter esse lockdown para você evitar que essa contaminação crie colapso nos sistemas de saúde. Acho que é mais ou menos isso aí. Então, eu acho que os Estados Unidos vão ter uma recuperação mais rápida assim. Cara, e como é que o investidor brasileiro consegue comprar ações americanas? Enfim, como é que ele consegue acessar o mercado de lá? Porque, aqui é fácil, né? Vou lá na B3, abro a conta na XP, sem sombra de dúvida. Se abrir outro lugar vai dar errado. Se abrir outro lugar da SVN vai dar errado. Não, é SVN. Então, o cliente ele tem que ter a conta na SVN. E aí, quais são as alternativas? Ele pode, por exemplo, existem instrumentos, né, que a gente chama que são... BDRs, né? Então, as ações americanas que negociam aqui, que têm seus lotes negociados na Bolsa Brasileira, é uma alternativa também de ter essa exposição. O cliente, por exemplo, ele pode ter alguns outros instrumentos, seja via COI, por exemplo, né, o Certificado de Operação Estruturada, que às vezes dá algum tipo de exposição lá fora para o investidor, ou às vezes, através da SVN, o investidor ele consegue ter conta lá fora. Junto da SVN, por exemplo, né, os investidores eles podem ter uma conta na XP lá de fora e comprar mesmo as ações na Bolsa Americana, enfim, ou em outros locais. Então essas são algumas das alternativas através dos derivativos, né, das opções. É possível também que os clientes, junto com vocês, eles consigam montar algumas estratégias no dólar, por exemplo, para tentar, né, sair um pouco da questão aqui de Brasil, mas essas são basicamente as alternativas que eles conseguem ou via fundo. Legal. Na verdade, acho que até ter um pouco de dólar na carteira é legal, né? Mas a gente... Eu acho legal. Há bastante tempo. Há bastante tempo e... E assim, é aquilo, né? A correlação não é 1 para 1, né? Mas geralmente quando a bolsa sobe, o dólar cai, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Então, às vezes, ter um pouco de exposição no dólar é uma forma de você até proteger, né? Defender a carteira, fazer algum tipo de hedge. Enquanto a bolsa está caindo, seus ativos estão desvalorizando, né? A tua carteira de ações que eu sei está desvalorizando, você tem o dólar ali rentabilizando. Então, eu acho que faz sentido. Teve uma pergunta aqui, Feitosa, acho que um pouco nessa linha. O problema é que esse tipo de consequências, taxa de desemprego muito alta, muitas empresas quebrando, se endividando. Né? Isso não sei se isso volta tão rápido, ou se você acha que isso mesmo assim volta tão rápido. Boa, o Léo perguntou, o Léo Lacerda, inclusive um grande amigo. Fala, Léo, ótima pergunta sua. Léo, assim, de fato, quando alguém nos pergunta, né, quão rápida vai ser essa recuperação da Bolsa, é muito difícil hoje de ter essa previsão de quão rápida vai ser, porque ainda não está claro realmente qual está sendo o impacto, por exemplo, do coronavírus na nossa economia. Os dados e indicadores, né, da economia estão começando a serem divulgados, né, agora. A gente tem um pouco dos dados de fevereiro, né, a gente já tem alguns de março, mas a gente ainda não tem realmente a expectativa e o real impacto, por exemplo, no nível de desemprego no país. Isso vai determinar muito o impacto na Bolsa e, inclusive, a sua retomada. Em termos de projeção, o que a gente coloca lá no time da XP é que pelo menos até o meio do ano essa coisa vai estar mais tranquila. Para o final do ano a gente já tem um cenário melhor e possivelmente com uma bolsa aí a 94, 90 mil pontos. Legal. E aí, poxa, seguindo nessa linha, e uma pergunta que me fizeram aqui no WhatsApp, poxa, dado que vai ter gente que vai sofrer mais, gente que vai sofrer menos, enfim, que setor que você acha que sofre mais, sofre menos? Isso é um pouco básico, mas, cara, é super importante e se você quiser chegar em nível de empresa, fica à vontade. Não, vamos embora. Assim, eu acho que setor que vai sair, que não vai perder, é difícil, porque todos os setores tiveram uma grande desvalorização, né? A Aéreos talvez tenha sido um dos mais impactados, mas todos ficaram descontados. O que eu acho que mais resiliente nesse momento agora, né, assim, que talvez
não vai oscilar tanto e talvez possa ter uma recuperação um pouco mais rápida, a gente coloca que é o setor elétrico mesmo, né? Geração de energia, principalmente, sim, as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica. Setores que podem, novamente, se recuperar mais rápido, eu acho que proteína, JBS da vida, né? As pessoas vão continuar consumindo carne, proteína pelo mundo, no Brasil também. Então, é um setor também que eu acho que vai ser mais resiliente, dele se beneficiar mais rápido. Commodities também, uma própria Vale, eu super acho que vale a pena ter na carteira, porque a China, né, ela tende a ser a economia que vai começar a reativar sua economia de uma maneira mais rápida, porque ela saiu dessa crise antes, né? Então a gente já viu aí, até os dados de projeção do PIB, eles vieram um pouco melhor do que o consenso, né? A gente já esperava que tivesse uma desaceleração, mas assim, a expectativa era de 8,4 de desaceleração no PIB, veio 6,2, se eu não me engano, então já foi um cenário um pouco melhor, e a China provavelmente ela vai começar a ativar sua economia antes. Então uma Vale da vida eu acho que tende também a se beneficiar. Elétricas, commodity e proteína, eu acho que são setores mais resilientes agora, Caião. Legal. E aí, poxa, saindo nessa linha de... A gente falou basicamente de empresa Brasil. Então, detalhe, a gente está ajudando a Ambev a ganhar dinheiro. Por favor. Eu não sei. Eu não lembro, eu acho que ela comprou também, mas aqui. Deve ser. Mas nós estamos todo mundo, e acho que todo mundo que está participando da live aqui está ajudando a Ambev a sair dessa. Melhor do que ela entrou. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Exatamente. Mas cara, seguindo essa linha, alguém fez uma pergunta aqui, falando em BDR, né, quais setores das BDRs são mais impactantes? Porque, poxa, aqui no Brasil a gente tem uma concentração de um setor muito grande, e é sempre essas empresas. Poxa, quando eu comecei a operar o mercado há 14 anos atrás, todo mundo falava em Petro, Vale, Itaú, etc. E hoje é as mesmas empresas. Quando você olha para o mercado americano, há uma diferença gigante, né? Em termos de liquidez, não tem nem que falar, o mercado lá é outro, nossa, não tem nem que falar. Há 14 anos atrás, eu sou um bebê de mercado. Há 14 anos atrás, quando não se falava em tecnologia lá, uma Tesla da vida, por exemplo, e agora, pô, é uma das principais empresas em valuation nos Estados Unidos. Enfim, em nível de BDR, o que você acha que daria para fazer? O que você acha que faria sentido? Poxa, assim, eu vou até assumir que todas as BDRs listadas eu não tenho de cabeça, mas das listadas eu acho que o setor de tecnologia mesmo, eu ainda acho que é um setor... Primeiro, nem só por resiliência, mas é um setor que tem muito caixa, né? Se você pega as maiores empresas dos Estados Unidos, são empresas de tech, né? Então, eu acho que quando a gente está num momento de crise, até o que os gestores falam, né? A gente tende a ter um movimento de flight to quality, né? A gente tenta sair de ativos que são mais incertos para ativos um pouco de melhor qualidade, né? Então, se eu estivesse olhando para BDR, mercado americano e tudo mais, eu provavelmente tentaria buscar essas empresas que já são mais sólidas. Então, se você pega as empresas americanas que são mais sólidas em termos de caixa, de patrimônio, são as techs, né? Então, Google da vida, todas essas empresas, eu acho que tiveram desvalorização porque o mercado puxou como um todo e eu continuo vendo como uma boa oportunidade, tá? Até a própria XP, a XP Inc., ela foi listada na Nasdaq porque pro americano ele tem um entendimento que a gente é uma empresa de tech. Exatamente. Né? Então, inclusive, a própria XP é uma empresa de tech. Se vocês quiserem continuar subindo as ações lá, a gente fica feliz. Todo mundo está comprando um papel e fica feliz. Tem uma pergunta aqui da Beth, cara, que seria legal a gente responder. Beth da Faria Lima, olha só. Que honra, obrigado por participar, Beth. Sensacional. O que você acha no cenário de juros baixos e economia real afetada? As empresas descapitalizadas. Teremos a retomada do mercado de capitais, as empresas voltando a fazer dívida, emissão de ações. Enfim, essa pergunta é bem profunda. Pô, Beth, ótima pergunta, na verdade. Então, vamos lá. Assim, eu acho que o mercado de capitais como um todo, ele vinha numa crescente muito grande, né? A gente, conversando, né, enfim, com o mercado e com a nossa área de mercado de capitais, a gente tinha algumas empresas que já estavam ali posicionadas para abrir capital, ou fazer uma subscrição, enfim, uma nova emissão de ações. Eu acho que agora, né, nesse curto prazo, possivelmente as empresas vão dar uma segurada, né, em abrir talvez o capital, né, dado que, poxa, a gente tem grandes investidores, a maior parte da bolsa, investidores de pessoa física também, ficam assustados nesse momento. Talvez abrir o capital agora, nesse momento de incerteza para o investidor, não seja a melhor alternativa. Então, acho que novos IPOs agora, eu acho que posso sim dar uma congelada. Mas eu não acho que isso vai interferir no cenário que a gente já vinha tendo. Tá? Eu acho que agora, nesse curto prazo, vai ter uma redução, mas já quando a coisa estiver um pouco mais clara, as empresas vão voltar a tentar fazer a abertura de capital,
Porque, assim, é o que eu falo em todos os bate-papos. O fundamento Brasil e das empresas, ele continua. Com a Bolsa 120 mil pontos, todo mundo estava querendo comprar a Bolsa. Agora que ela veio para 77, acabou? Esse fundamento está horrível? Não, o fundamento está aqui, só que ele vai demorar um pouquinho mais para voltar. Na questão de tomar dívida, né, como a Beth comentou, eu acho que sim, né, eu acho que as empresas que já são ali listadas, que possam fazer emissão de dívida, pode estar acontecendo, porque elas vão precisar se capitalizar no momento agora que está tendo de crise, né? Tem um fator também que o próprio governo, né, se ele não fizer realmente nenhum tipo de injeção ou nenhuma ajuda às empresas, provavelmente vai ter assim, um mercado aí de debênture, né, de bonds aí, positivo para esse momento agora. A PEC da guerra até foi aprovada hoje, né? Exato. Fortalecendo isso daí. Você sabe que é um pouco nessa linha. O mercado de dívida ele deve aquecer, está super aberto. Eu acho que nesse cenário de queda de bolsa, se tem uma coisa que também impactou foi a tal da renda fixa. Está tudo aberto, está tendo um momento muito legal para poder fazer algumas compras aí que não deve ter bons debêntures. Exatamente, concordo. Aí você pega uma empresa boa que vai estar emitindo uma dívida aí, né, porque ela vai precisar e a uma boa taxa, nossa, eu acho que faz sentido aí com uma diversificação do capital, sim. Mesmo eu sendo tendencioso para a bolsa, eu acho que faz sentido, sim. E assim, eu vejo da seguinte maneira, Feitosa, me corrija se eu estiver enganado. Para a gente que está aqui na ponta cliente, conversando, depois que o CDI deu uma queda gigante, e aí quando ele começou a pintar ali abaixo de 6, 5, o investidor ficava maluco e vinha falar conosco, poxa, e aí, cara, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? E não tinha um outro caminho a não ser ativos de risco, né, de renda variável. E, poxa, nesse momento, teve essa leva grande de gente indo para o mercado de ações, né, de renda variável, e esse dilema ele vai acontecer daqui a pouco. Provavelmente, se eu estiver enganado, a gente vai ter uns juros aí um pouco menor até do atual, e aí daqui a pouco, quando vem a calmaria, passou o Covid, passou tudo isso, se Deus quiser vai passar. Exato, vai ter a retomada. Esse dilema vai ter de novo. Poxa, e aí, eu vou comprar um CDB, mesmo que eu compre um CDB num nome gigante aí, ele vai render 3% ao ano. Exatamente. Então, ou eu vou para renda variável, ou não tenho o que fazer, né? Ou não tem o que fazer. Não, isso é até um comparativo com as crises anteriores que nós tivemos, né? Todas as outras crises que nós passamos, em 2008 que você estava citando aqui, o Brasil era um mercado com juros altos, né? Então a gente podia estar tendo esse bate-papo aqui, possivelmente ia falar, porra, Caio, dá para a gente tomar uma renda fixa aí a 14%, 15% de juros que vai estar interessante. Agora a gente está num cenário de 3,75, com uma expectativa de cair mais, e pela postura do Banco Central em política monetária, provavelmente vai ser um mercado de juros baixos pelos próximos anos. Então o investidor, para ter ganho de capital e rentabilidade mesmo, né, ele vai ter que ter alocação na renda variável. Quando eu vejo alguém perguntando, poxa, então faz sentido eu vender a minha parte de bolsa agora e ir para uma renda fixa? Cara, assim, é meio que matemático, né? Vamos colocar no pior dos cenários, que a bolsa demore 2 anos, sei lá, para ela recuperar os 120 mil pontos. Tá? Eu estou falando de 77 para 120 mil pontos. Será que faz sentido eu vender minha bolsa agora, comprar renda fixa para ficar 2 anos e vou ganhar, sei lá, 7%, vamos arredondar, e a bolsa voltar para 120 mil pontos, que vai dar uma baita rentabilidade? Isso eu estou colocando no cenário, assim, 2 anos. De longe eu acho que isso vai acontecer. Então, assim, pessoal, não faz sentido esse movimento para a renda fixa, sair da renda variável para a renda fixa, porque a bolsa é longo prazo, né? A crise existe, só que o Brasil e as empresas, elas continuam com fundamento. Tem um pouco nessa linha, o Benchimol postou uma imagem esses dias atrás mostrando o resultado da bolsa em cada periodicidade. Então, em um ano, 50% sobe, 50% cai. Em 2 anos, aí vai aumentando, até que em 10 anos, historicamente, o índice Bovespa sempre subiu. Se você pega 2015, sei lá, uma das últimas crises, a bolsa só subiu. Nessa alta tiveram oscilações, mas a bolsa só subiu. Quem tomou bolsa lá atrás, que os juros ainda estavam altos, ganhou muito mais dinheiro. Então é isso, acho que o investidor ele tem que ter um pouquinho de calma e olhar um pouquinho o cenário mais para frente. Faz muito sentido a alocação em renda variável. Agora eu vou ser maldoso com você já seguindo nessa linha. Pode beber para você não engasgar. Tô falando aqui, vamos fazer gin para acompanhar a gente. A gente tá copiando, cara. A gente foi na cerveja, a gente devia ter feito igual o Gustavo Lima, na pinga, na cachaça. A próxima vez eu vou fazer eu vou estar mais preparado. Não tem surpresa, né? Cara, mas assim, perguntaram aqui para nós qual que é o cenário de índice Bovespa 2020, 2021, enfim. Tá. Da relação de preço. Então,
pessoal, acho que tudo é projeção, né? Acho que não vai ter nenhuma certeza, mas a nossa expectativa é que para o final do ano, 90 mil pontos, 94 mil pontos, né? E para o ano que vem, realmente, não tendo nenhum fator novo aí, né, que aconteça, não sei, mas com as informações que nós temos hoje, para o ano que vem já é realmente a recuperação do que a gente já estava vivendo, e aí para frente já retomar mesmo o fundamento de bolsa acima de 120 mil pontos. Então, no final do ano, 90, 94 é o que a gente tem aí como projeção. Entendi. E é isso, né? De sair de 77 para 90, 94, caraca, já vai estar tendo uma baita rentabilidade. Exato. Exatamente. E o ano que vem, se tudo der certo, a gente lança ações da SVN também, entra no índice Bovespa e apoia e ajuda a subir as ações. Nossa, excelente. Eu acho excelente. Inclusive, eu compraria mole. Eu também, eu compro mais. Mas meus sócios não querem vender. Poxa, ainda nessa linha, Feitosa, poxa, o mercado, sei lá, 118, quicou no 65, tá 77, 78, deu uma baita de uma recuperada. Estão perguntando aqui se o mercado já precificou o fim do coronavírus, enfim, o que o mercado ele já olhou em relação a isso daí. Tá, eu acho que precificado mesmo, na minha opinião, pessoal, eu acho que não está, porque a gente não tem realmente a dimensão do quanto vai ser o impacto na nossa economia real, nível de desempregados, né? O pico do coronavírus, a gente não tem nenhuma clareza se realmente a gente está no pico, se isso vai postergar, até quando isso vai durar. Então, eu ainda acho um pouco precipitado dizer que já está totalmente precificado. O que eu acho é que, sim, podem ter, sim, novas oscilações, quedas, mas nem perto do que a gente teve aí algumas semanas, sei lá, mês atrás de circuit to break, atrás de circuit to break. Não acredito nisso, até porque naquele momento ali a gente está tão imerso na questão do coronavírus que às vezes a gente esquece um pouco que junto do coronavírus a gente via tendo uma guerra de preços da Arábia Saudita com a Rússia que impactou muito a bolsa do mundo inteiro, e aquilo foi um fator muito predominante para a desvalorização do Ibovespa, tá? Então, assim, pessoal, eu acho que podem ter oscilações, acho que a bolsa pode voltar a cair normalmente. Não acho que está precificado, vai faltar um pouco mais de clareza sobre o coronavírus. Mas ter um novo circuit break, um atrás do outro, igual a gente estava tendo, eu não acredito. Eu acho que a situação já está um pouco mais tranquila. Só se tiver algum outro efeito externo aí, né? Mais alguma briga de petróleo. Exatamente. Coronavírus na SVN aí toda, aí desaba a bolsa. Até porque a gente vai lançar ações, né? Em algum momento. O mercado já começa a precificar a queda das nossas ações. Poxa, mas aí sim, continuando nessa linha, a gente falou agora do impacto sobre o mercado de ações, mas e sobre a economia, de uma forma geral? O que você acha que pode impactar para as pessoas em relação aos trabalhos delas? Enfim, quanto que isso ainda pode piorar ou não, ou melhorar? Então, assim, Caião, também eu acho que acredito que o número de desempregados vai aumentar, né, o que é muito ruim, porque realmente vamos ver pessoas perdendo seus empregos, e eu não estou nem querendo entrar no aspecto econômico aqui de que isso aí vai reduzir o crescimento das empresas, nada mais. As pessoas vão acabar perdendo seus empregos porque o médio e pequeno empresário, ele tem acho que um cash flow, um fluxo de caixa ali de mais ou menos 27, 30 dias, e com tudo fechado, basicamente o empresário, se não tiver algum tipo de estímulo de auxílio, ele não consegue honrar, ele vai ter que demitir, né? Eu passo por isso com meu padrasto, tem algumas clínicas no Rio, alguns negócios, e a gente está tendo uma situação complicada, porque a gente assim, não tem grana, né? Assim, não está entrando receita, eu não consigo pagar. É muito delicado. Então, eu acho que na questão do desemprego, isso vai impactar sim, né? Isso vai ter um grande impacto, mas, novamente, dado que essa crise é uma crise por questões de saúde, quando isso passar, eu acredito que as coisas vão voltar um pouco mais rápidas, né? Aquela pessoa que perdeu o emprego, possivelmente, acho que ela vai conseguir recuperar o emprego dela com um movimento mais rápido do que foi em 2008, por exemplo, né? Que realmente desabou tudo. O que eu fico preocupado, na verdade, é que a gente estava falando de injeção de liquidez do Banco Central, é o quanto de injeção de liquidez os bancos centrais pelo mundo, e aí não só o Brasil, podem fazer nas economias, porque isso, num médio e longo prazo até, pode gerar uma inflação alta, né? E aí o negócio não fica muito legal.
Porque se a gente tem um mercado com um desemprego muito, muito grande, né, vamos colocar assim, e se realmente puxar uma inflação muito forte lá na frente, aí já não fica muito legal, porque o nosso juros já está muito baixo, de repente o Banco Central, ao invés de cortar, vai ter que voltar a subir juros, e aí de repente pode atrapalhar nessa curva de desemprego. Então, a minha preocupação é no tamanho de injeção. Eu vejo algumas pessoas falando, pô, o Banco Central, o governo tem que injetar todo o dinheiro possível. Cara, não é bem assim, né? Tem um equilíbrio disso daí. O Banco Central não pode abrir o cofre e sair dando dinheiro para todo mundo. Não é por aí, né? Então, a minha preocupação é pelas pessoas que vão ficar desempregadas e realmente pela questão de possível inflação na frente. É um pouco nesses Instagram de meio que de brincadeira de mercado, eu vi uma postagem atrás que é muito verdade, né? O investidor, ele na hora da crise, ele é Estado entrando, Estado colocando dinheiro, e a hora que o mercado está subindo, é mercado aberto, liberalismo total. Liberalismo total, porra. Depende da fonte que eu tô, né? Isso aí é até engraçado, eu vejo muito comentário do pessoal realmente em rede social, criticando um pouco os gestores, né? Eu fico até com pena dos gestores nessa hora agora, que assim, cara, quando o investidor, e minha mãe faz parte disso, tá? Porque minha mãe, quando o negócio tá subindo, legal, quando o negócio cai, não, é uma merda, isso aí é uma merda. Não, porra, peraí, né? Coitado do assessor da sua mãe. Sou eu, tá? Fico ouvindo pra caralho. Mas assim, poxa, pessoal, até para os fundos, para que fique claro, o gestor ele tá ali para entregar rentabilidade para vocês, né? Para todo mundo. Se eventualmente a cota tá tendo uma desvalorização, não é interesse do gestor, né, que isso aconteça. Só que é circunstância do mercado, né? Poxa, tadinho do cara. Num dia vocês amam, num dia vocês odeiam os gestores. Não é por aí, né? Vamos ter também um pouco de parcimônia. Olha o Andrezão aí na live. O Andrezão Martins, tá sensacional. Cara, tem duas perguntas aqui, uma pra mim e outra pra você. A pra mim é qual de nós dois é o mais lindo? É óbvio. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. Pô, eu tô querendo conhecer só o teu cabeleireiro, cara. É isso que eu preciso. Ele tá na live aí, o Roberto tá na live aí. Puta, Roberto, eu sou teu fã, cara. Eu preciso te conhecer. Cara, várias pessoas da XP, tá? Várias pessoas da XP estão precisando conhecer o Robertão, pô, ele é sensacional. Cara, a segunda é o seguinte, aí é pra você. Se você prefere comprar ações direto ou entrar num fundo de ações, assim, o que você sugere para cada perfil de investidor? Tá, olha, eu acho que não existe o certo ou errado, né? A minha acabou aqui também, eu vou pegar já outra. Não existe o certo ou errado, eu gosto dos dois, tá? Eu, por exemplo, tenho fundos, por uma questão também, assim, eu trabalho na XP, né? A gente tem algumas travas na questão de comprar ação diretamente, né? Então a gente tem alguns tipos de bloqueio, né? Não é tão fácil, até porque a gente está lá na corretora, né? Com muita informação ali de frente, então a gente tem alguns bloqueios. Então, eu, por exemplo, acho ótimo ter fundos de investimento na carteira, fundos de ação. Não sou nem um pouco, pelo contrário, não sou contra, eu sou a favor. Eu acho que para o investidor, só preciso ele ponderar, assim, comprar ação é ótimo, né? Você está ali um pouco mais perto, né, do sentimento de mercado, acompanhando aquilo ali. Só que é preciso acompanhar e ter bons especialistas e assessores, por exemplo, como uma mesa da SVN que está aí super preparada para ajudar o investidor a estar acompanhando aquela posição. Porque o gestor nada mais é do que um time de pessoas que está ali o dia inteiro acompanhando o mercado e você coloca o seu dinheiro lá, né? Então, assim, a resposta, eu não tenho uma resposta certa para isso. Eu gosto dos dois. Eu acho que é só uma questão de balancear um pouco a carteira, né? Eu acho que quando eu olho o fundo, né, eu gosto de olhar a casa, a gestão, né, o track record daquela casa, né, se realmente já navegou outras crises, tá ali fiel, do que somente a rentabilidade. E as ações eu acho muito legal também, não tem nem como, suspeito para falar. Eu gosto dos dois, que eu tenho as duas ferramentas, porque eu faço daqui há muito tempo, assim como você. Eu tenho um gestor que é ali da minha preferência, eu gosto do cara, sei o que ele está fazendo, eu vou na dele, compro lá e também faço ações direto. É um pouco nessa linha e também se o investidor ele quer se envolver com isso ou não, né? Exato, então, exatamente. Quanto de envolvimento, exatamente, quanto ele quer acompanhar disso. Exato. Fizeram uma pergunta aqui para mim, se a gente tem uma operação em Curitiba que gostaria de trabalhar com a gente. Cara, vai ser uma honra você trabalhar conosco, a gente vai ficar muito feliz em ter o nosso Inclusive, time. O escritório de Curitiba de vocês, eu vou aqui puxar uma sardinha que quem montou aquele escritório, o negócio está bonito. Eu visitei e, assim, baita escritório. Sou suspeito a falar.
Obrigado, foi eu que montei. Mentiroso, cara. Cara de pau, tem um mau gosto pra caramba. Foi o Alan que montou, puta, sensacional. Eu acho que a gente tem operação em Curitiba, em Maringá, Londrina e São Paulo. E em todas as operações tem muita vaga disponível. Muita vaga disponível para a gente crescer. O time hoje da SVN tem 100 pessoas, tem de Legal. Tem posição disponível em todas as áreas. Manda uma mensagem para nós que depois a gente bate um papo em relação a isso. Pega uma cerveja aqui, por favor. Puta que pariu, eu não tenho esse negócio de amor. Eu não tenho. Eu tô tipo me sentindo aqui o Gustavo Lima. Aqui, né? E a mulher dele se via ele bem, né, cara? Isso que eu achei incrível. A mulher dele falava muito bem. Fizeram uma pergunta aqui, eu acho que você não pode nem falar, Feitosa, sobre a avaliação da XP Inc., das ações. Acho que a gente não pode falar sobre isso. Isso aí vou ficar devendo essa resposta aí pro Edu, né? Fica um pouco restrito, Edu. A gente não consegue emitir nenhuma avaliação direta sobre a XP. Então, o que eu posso dizer para você sobre a XP, que é a maior corretora do Brasil, né? A gente tem diversos parceiros espalhados pelo Brasil inteiro, mais de 600 escritórios, é de longe a maior corretora, não só de tamanho, mas de market share na Bolsa. Temos parceiros pelo Brasil inteiro. A SVN é um dos maiores escritórios que a gente tem hoje na rede, que representa muito bem a bandeira XP. E sou suspeito para dizer que se você não tem conta na XP ainda, eu acho que você deveria ter, tá? Então isso que eu posso dizer sobre a avaliação da XP. Deveria ter na SVN, faltou essa conclusão. Eu não vou gravar não, pode ficar tranquilo. Se eu gravar, vai ficar entre nós. Mas respondendo também o Edu, eu só vou te só fazer um comentário aqui. Meu patrimônio, fora a SVN, meu maior patrimônio disparado é ações da XP. É isso. Então fica a dica aí. Eu também sou desse, então não posso falar nada, é por aí mesmo. Disparado. Cara, me perguntaram aqui, fizeram uma outra pergunta no WhatsApp. De que maneira que você acha que é a melhor estratégia para comprar ações? Se eu tiver lá 100 mil reais para comprar ações, eu faço ela de uma vez só, eu vou comprando aos poucos. Que estratégia que eu utilizo para um investidor que está iniciando nesse mercado? Legal. Então, Caio, assim, eu costumo brincar que entrar na Bolsa de Valores hoje não é só comprar uma ação, né? Hoje o mercado de renda variável ele é muito mais vasto e tem tanta estratégia que tem muita coisa personalizada para você comprar uma ação e se posicionar na Bolsa, né? Existe realmente, você pode comprar uma ação lá normalmente e participar lá da renda variável, mas existem tantas estratégias que a gente costuma dizer, né, que são as operações até com opções, com derivativos, que a gente consegue montar estruturas para você se posicionar na Bolsa de Valores hoje em dia. Então hoje, por exemplo, o investidor ele consegue entrar na Bolsa, às vezes, numa operação até que a gente chama de Rubi. Você pode comprar ações e aí, mesmo que o papel desvalorize determinado percentual, o investidor ainda pode ter um ganho lá no vencimento da estratégia. Então, assim, como o investidor hoje pode entrar na Bolsa, é até difícil responder, teria que saber um pouco mais de cada carteira, mas o que eu posso garantir é que tem tantas alternativas hoje do investidor entrar com proteção, com tantas estratégias que precisa conhecer até um pouco mais, né? Mas assim, o que eu posso falar é que tem muitas alternativas para você entrar na Bolsa, não pense que é só comprar mais uma ação e entrar. Né? Você que está talvez um pouco incerto, a outra recomendação que eu deixo é sempre procurar o seu assessor. A SVN tem uma mesa de operações que fica conectada com o nosso time aqui em São Paulo, então eles estão direto com a nossa mesa em contato e montando essas alternativas personalizadas para vocês se posicionarem na Bolsa. Então assim, eu super recomendo, busca o pessoal, fala com eles que eles vão trazer algumas alternativas. Renda variável não é só comprar mais uma ação, tem muita forma de entrar. Falando aqui um pouco de SVN, a gente colocou como o nosso trader de renda variável, o diretor da área, o Ângelo, que é um cara que super sênior no mercado. Há 10 anos atrás ele atuava como advogado, ele saiu da advocacia para só viver de ações. O cara só vivia de ações, só ficava lá operando ações. Ele era nosso cliente, não é, né, até hoje, o nosso cliente. O meu amor chegou aqui com a minha cerveja, tá? Só que o meu amor é barbudo. Eu acho que eu pedi pra ele ficar cara aqui. Mas só concluindo em relação ao Ângelo, poxa, é um cara super sênior.
E aí ele mandava muito bem na parte de renda variável dele. Eu falei, em algum momento eu falei, poxa, Ângelo, seria surreal que você viesse trabalhar com a gente, trabalhasse internamente na SVN para atender seus clientes. Então a gente está com uma operação super robusta para atender o investidor que busca a renda variável. Exato. Não, é super forma mesmo. E, poxa, o Feitosa e o time dele tá ajudando a gente de uma forma brilhante nesse negócio. Assim, é impressionante como que a gente evoluiu na questão de RV nos últimos tempos, tá? Legal. E hoje tem um time gigante dentro da SVN e o time da XP, junto com o Feitosa lá, toda a turma, puta, sensacional. O Andrezão que tá aí também, que sempre dá uma moral. Não, eu sempre brinco, é modéstia à parte, mas vocês são muito bons. Eu tenho uma tatuagem de SVN aqui no braço, mas eu não mostro pra ninguém não, vocês são fera, cara. Eu tenho Feitosa tatuado no coração aqui, ó. Ó, trouxeram uma Margosa pra mim agora. Opa, essa é boa. Essa é demais, né, cara? Essa é cool. Só dar um gole aqui pra dar uma olhada na garganta. Feitosa, vamos pra próxima, ó. Tem um investidor que mandou aqui, me posicionei na carteira de longo prazo em janeiro, pensando em ter uma rentabilidade acima do CDI para daqui a 5 anos. Infelizmente o mercado caiu e não tenho mais caixa para aproveitar as promoções. Além de manter a carteira acreditar no longo prazo, o que mais que eu deveria fazer? Tá, eu só não entendi, ele montou uma carteira de renda variável para ganhar do CDI, é isso? Eu não entendi. Isso, o cara tava lá. Isso. Entendi. Olha, cenário perfeito. Se você já estava olhando para os 5 anos de longo prazo, continue. Porque assim, a Bolsa, você entrou lá em janeiro, realmente no patamar que estava 120, né? Vamos arredondar 120 mil pontos, que estava interessante de comprar, e a Bolsa teve uma desvalorização, 70 e poucos mil pontos, continua interessante para comprar. Se você não está com caixa, não tem problema, mantenha a sua posição. Porque olha só, é o que a gente está comentando aqui, até matematicamente falando. Você está com um cenário de 5 anos para essa posição, né? Vamos supor que demore 1 ano, 2 anos para essa recuperação acontecer. Em 1, 2 anos, ela já vai acontecer, você já vai voltar para o seu patamar atual. Se você vender tudo e migrar para uma renda fixa, você não vai conseguir retomar essa rentabilidade, nem vai conseguir voltar a ganhar dinheiro. O juro está muito baixo. Então, olha, a minha recomendação para você é que mantenha a sua posição. Infelizmente, realmente tem muitas promoções na Bolsa hoje, né? Quem consegue ter algum tipo de liquidez para comprar, eu acho super viável, mas não faz sentido você vender essa sua parcela de renda variável, dado que ela foi uma parcela olhando para o longo prazo, porque sim, o fundamento de mercado da Bolsa e da empresa que você comprou há 1 mês, 2 atrás, continua. Só vai demorar um pouco mais para ele retomar. Se eu estou olhando para 5 anos, eu ia estar muito tranquilo com a minha alocação de renda variável, de verdade. E eu comprei ações lá em janeiro também, tá? Comprei em janeiro, Exato. Comprei em fevereiro, comprei em março. Só não comprei agora em abril porque o dinheiro acabou. Mas eu compraria. E a turma aqui não deixou de distribuir dividendos. Senão, entraria no mercado. Tem que manter caixa na empresa, né? E um pouco nessa linha, tem um outro investidor aqui que perguntou qual que é o caminho mais conservador de entrar em ações. Ele falou que é extremamente, colocou essa palavra, conservador. Qual que é o caminho número 1? Assim, a sua definição já pela sua pergunta de extremamente conservador, eu já diria que a renda variável talvez não seja para você, tá? Sendo muito transparente. O que aconteceu nos últimos meses, até no último ano, tivemos realmente muitos investidores entrando na Bolsa de Valores, a gente teve uma Bolsa que realmente só subiu praticamente, isso até causou um certo comodismo nas pessoas achando que a Bolsa só sobe. Bolsa de Valores não só sobe, ela também cai e tem desvalorização, né? Então, poxa, se você é muito conservador, tem medo de ver seu patrimônio desvalorizando, né? Não acho que a Bolsa de Valores talvez seja 100% para você, ou de repente tem que ser uma parcela muito pequena do seu capital. O que eu sempre digo é que assim, busca o seu perfil real de investidor. Não pensa só no lucro, no ganho ou nada disso, né? Você tem que buscar o seu perfil de investidor, né? Pensa naquela parcela ali, por menor que seja, né, da sua carteira, que você está disposto talvez a correr um pouquinho de risco para ter sim um maior retorno. Renda fixa hoje em dia, pessoal, não dá mais dinheiro. Você não ganha mais tanto dinheiro assim na renda fixa igual ganhou anos atrás. Tem que ser renda variável. Se você estiver disposto, então, o que eu te sugiro, né? Pensando nisso, time da SVN, novamente na mesa, a gente tem algumas estratégias que podem ajudar você a ter uma oscilação menor. Eu não estou dizendo que você não vai ter esse risco zero, isso não existe, tá? O risco vai sempre existir na Bolsa de Valores. Mas tem algumas estratégias que a gente consegue mitigar um pouco do seu risco, reduzir, tentar levar ele o mais possível para o menor que seja. Então, sim, tem algumas estratégias.
a gente consegue montar o time da própria SVN, até sugiro que você os procure para falar nisso. Mas pensa o seguinte, renda variável vai sempre existir algum tipo de risco. Exato, Sabe que a gente tem uma coisa que eu respeito aqui no nosso trabalho de assessoria de investimento, é perfil do investidor. Isso daí tem que respeitar muito, muito, muito. O investidor tem que se respeitar nesse lado, porque se ele tem um perfil conservador, extremamente conservador, como ele disse agora ali, e então é um pouco disso que você falou, não entrar mesmo, respeita lá o teu perfil, fica nele, fica lá na renda fixa, vai pegar o carregador, dinheiro, vai ver todo mundo. Vai lá, pega o seu carregador aí. Pensei que você ia pegar cerveja. Mas concluindo o raciocínio, se o investidor ele tem um perfil conservador, se ele pensa se ele tem algum receio de o patrimônio dele oscilar, a melhor coisa que ele faz é não entrar mesmo em renda variável, porque só existe uma certeza na renda variável, isso é um ditado velho aí de mercado, é que algum momento que o Feitosa falou, um pouco mais conservador, um pouco mais que operações estruturadas, como o Derek mencionou agora, uma FENS, enfim, conversar com o teu assessor, conversar com aquele que te auxilia na alocação dos teus investimentos para fazer a melhor alocação possível. Bom, eu acho que o Feitosa acabou a bateria dele lá, hein? Ou acabou a bateria ou acabou a cerveja dele, ele deve estar desesperado para beber um pouco mais. Mas ele caiu aqui da live, infelizmente, mas em linhas gerais ele já estava nos finalmente também, então acho que eu já vou para os finalmente aqui. Pessoal, queria agradecer todo mundo que participou da live com a gente, faltou uns 10 minutinhos aí de live ainda, mas a Feitosa caiu. Voltou, foi por pouco. Entra aí, vai, pede para acessar, vamos entrar aqui, e de agora em diante a gente vai ativar o modo Gustavo Lima, só vamos falar besteira. Já que você voltou, a gente vai ficar 1 hora aqui falando. Mais 1 hora. Conectando. Desculpa, perdão, falhou aqui. Eu não vi que a bateria estava acabando, foi mal. Conseguiu conectar? Conseguiu? Conectou aí? Eu tô aqui do lado da tomada aqui. Desculpa, pessoal, perdão. Ficando em pé do lado da tomada. Poxa vida. Ô, Feitosa, me fala uma coisa. Eu acho que, assim, eu já recebi aqui várias mensagens falando qual que é a nossa recomendação de ações aí. Olha, pessoal, assim, não há certeza de nada, né? O que eu acho que vale a pena estar olhando. Novamente, Vale 3, né? Dado que commodities vão se beneficiar do cenário da China de retomada econômica um pouco mais rápida, eu acho que é legal estar olhando. JBS, a empresa, além de estar muito bem estruturada operacionalmente, ela tem 74%, 76% da JBS, ela está com exposição nos Estados Unidos. Então, além de tudo, é uma empresa que entra de forma defensiva no seu portfólio. E o segmento de proteínas é um bom segmento para vocês estarem agora, que é um pouco mais resiliente. Banco do Brasil, né? O que acontece? Acho que o Banco do Brasil é um banco que está um pouco melhor posicionado agora para a retomada do crédito e está mais próximo do pequeno e médio empresário. Então, acho que o Banco do Brasil também é uma boa alternativa para vocês terem na carteira. E se a gente estiver olhando para as elétricas também, eu acho que elétricas, de uma forma geral, para quem está pensando agora no curto prazo, eu acho que é legal. Contadas, né? Então, dado que depois que essa crise toda passar, coronavírus e tudo mais, a gente já vai ter uma economia mais tranquila, juros está baixo, inflação controlada, as pessoas talvez tendam a voltar a consumir, né? E geralmente varejista é onde você ativa a economia, né? As pessoas compram mais, as empresas começam a crescer, contratam, tal, e a roda da economia vai voltando. Então, ficarei por aí, JBS, Vale, Banco do Brasil, até uma Petro mesmo, acho que está fazendo sentido.
Estão perguntando aqui se a gente está ajudando a Ambev, o Feitosa. Minha geladeira está cheia ali, tá? Eu preparei já. Você vai ficar em Sampa aí no feriado prolongado? Vou ficar em São Paulo, Devo ir para o Rio, talvez só no Dia das Mães, mas vou ficar por aqui. E mesmo a gente ajudando, mesmo assim, a Ambev não entra nessa tua sugestão. É assim, a Ambev, eu acho que ela, até agora, num curto prazo, né? Porque aquela coisa, né? Poxa, se as pessoas realmente estiverem desempregadas, né? Talvez possa ter um impacto ali no consumo de bebidas de forma pontual. Né? Ela é realmente uma empresa mais resiliente até. Eu acho que a estruturação da Ambev, ela vai ter uma boa recuperação. E aqui eu talvez não teria no portfólio agora, né? Eu estaria olhando para outras. Legal. Ô, Feitosa, mudando um pouco de assunto, tem uma discussão, acho que uma discussão muito grande sobre a China, sobre assim, o impacto que teve a China parar de produzir, parar de fazer, o que isso aconteceu com os produtos, teve várias faltas de produtos no decorrer do tempo, enfim, nessa linha, o que você acha? Olha, a minha opinião até sincera, eu acho que isso foi um alerta para o mundo de forma geral, até por alguns relatórios que eu li, né? Realmente nós somos muito dependentes dos produtos chineses. Eu acho que isso fica um alerta até, né, se eu tivesse mais próximo dessa produção, de não me tornar tão dependente da China, porque realmente o impacto lá foi global, né? A China desacelerou, fechou tudo, o mundo fechou, né? Não só o Brasil, os Estados Unidos também, né? Então eu acho que a minha atenção enquanto nós somos realmente dependentes da China. Particularmente eu acho que essa correlação deveria reduzir, né? A gente é muito dependente deles. Eu não acho que isso é saudável, até porque, sendo sincero, eu costumo brincar com meus amigos de mercado que a China é como se fosse uma caixinha de Pandora, né? A gente nunca sabe o que tem lá, a gente nunca sabe o que o BC chinês vai fazer, do nada os caras tomam algumas atitudes. Então, ficar muito dependente de uma economia que eu não consigo prever muito bem, sei lá, estrategicamente eu não acho muito legal. Entendi, legal. Feitosa, então, estamos chegando aqui nos finalmente. Queria que você desse mais uma mensagem final aqui para o time. Queria dizer também que foi um prazer tomar essas 2 cervejas com você. Espero que tenha tirado uma foto disso, hein? A gente falou demais, cara. A gente devia ter falado um pouquinho menos, ou colocado uma música para todo mundo entrar no clima e ter bebido mais. Acho que vamos fazer mais. Tomar 2 cervejas. É isso aí, a gente tá minha mãe vai ficar com vergonha de mim, porque eu bebi muito pouco. Não, mas mensagem final que eu gostaria de deixar, assim, pessoal, tenham calma agora, tá? Eu acho que, assim, o investidor que entrou recente na Bolsa, não se assusta, é uma crise, sim, ela vai passar, lá na frente vão ter outras crises, você provavelmente vai estar mais preparado para receber essa crise. A gente vive um mercado de juros baixos, né? Então, assim, renda variável ainda é a forma de você ter uma alocação de ganho, de rentabilidade realmente do seu dinheiro. Só que lembre sempre do seu perfil. Não vai escutar aquele amigo, aquela amiga que te deu informação para comprar tal papel. Pega essa conversa informação, de bar, né? Leva para o pessoal da SVN, né, que eles estão super preparados à mesa deles, e conversa com o seu assessor, com a sua assessora, para compartilhar esse tipo de informação e ver se realmente faz sentido. Né? Esse é um mercado agora que, poxa, a educação financeira começou a ficar muito em alta, então tem tanta gente falando tanta coisa que é melhor vocês pegarem esse tipo de informação e levar para um especialista. Quando eu estou sentindo alguma dor, alguma doença, eu vou num médico porque eu não entendo nada, né? Eu busco um especialista. Você que talvez não domine tanto o assunto de investimento, procura o Caio, procura o time da SVN. Poxa, eu sou da XP, sócio da XP, digo que esses caras aí realmente são bons e estão preparados a receber vocês para trazer as melhores alternativas. Então a recomendação final que eu deixo é essa, tenham calma, eu acho que tem oportunidade sim na Bolsa. E Caião, obrigado pelo convite, me chama de novo, vamos fazer mais live happy hour aqui para falar de mercado, bate-papo, vai ser um prazer. Legal, obrigado, Feitosa. A SVN está super preparada, acho que nos últimos anos a gente aprofundou muito no nosso negócio, era um negócio de 2 que fazia tudo, hoje são 100, com uma segregação gigante. Tem gente que a gente trouxe de tudo que é lugar do Brasil para trabalhar com a gente especialista em renda variável, em renda fixa. Exato. Enfim, para poder dar um serviço de qualidade para o nosso cliente, para eles terem aquilo que eles realmente merecem, que é isso, né? Isso que você disse há pouco. Conversar com o assessor, que o assessor esteja municiado, sabendo exatamente o que falar da melhor maneira
para o cliente e respeitando sempre o perfil dele. Poxa, eu que agradeço aqui você ter aceitado o nosso convite, é uma honra imensa tê-lo aqui, ainda mais nesse clima mais descontraído. A gente temos que marcar uma cerveja aí pessoalmente, né? Acho que daqui umas 2, 3 semanas eu vou estar em Sampa, a gente marca isso daí. Beleza, com certeza. Vai ser um prazer, obrigado aí pelo convite. Pessoal, também podem me seguir lá no Instagram, Lucas Feitosa Lima, eu falo sobre renda variável, vai ser um prazer estar falando com vocês, fiquem à vontade. Valeu, Feitosa, obrigado, boa noite, pessoal, obrigado pela presença. Abraço, Valeu. abraço.